Oi, professor. Oi, Paloma, tudo bom? Tudo jóia? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, de verdade. Eu quero deixar aqui claro que todo o respeito que eu tenho pela sua trajetória, pelos trabalhos que você desenvolve. E agradecer, né? Agradecer sua generosidade em estar aqui comigo para a gente bater esse papo sobre inteligência emocional no trabalho. Eu sempre, quem já foi aluno meu, sabe, quem já passou por mim, quando eu vou dar alguma aula, algum tópico sobre inteligência emocional, eu sempre menciono o seu nome e o nome da professora Mona Lisa Muniz, sempre. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com você, porque eu sei que a gente vai conversar sobre questões super importantes e embasadas e atualizadas. Então, assim, muito obrigada, viu, professor, por Eu que estar hoje. agradeço. Obrigado, Paloma, pela apresentação. Eu que agradeço o convite. Acho que para quem não conhece, não sabe da história, a gente se conheceu, a Paloma e eu nos conhecemos num congresso de avaliação psicológica. Foi em Salvador, né? Em Salvador. Eu Em fui Salvador. para este congresso já para conhecer o professor, porque eu já queria convidar o professor para minha banca. Então, eu fui Isso. já intencionada. A gente conversou no intervalo, acho que do curso, né? A Paloma me contou toda a ideia dela de trabalhar com avaliação da inteligência emocional, desenvolver instrumentos, super empolgada. Essa é das nossas, né? Aqui em São Carlos, né, a gente tem um grupo de pesquisa que é com os estudantes, predominantemente, né? E a Paloma faz parte, né, do grupo aqui, sempre contribui. E, enfim, ela conhece as conversas, os debates que a gente tem, sempre termina, nossa, como é um campo de estudo tão grande, né? Tem tanta coisa para conhecer, para entender. Exatamente. Gente, o pessoal já está entrando, já temos um número maior. Então, deixa eu apresentar, para quem não conhece, o professor Fabiano Coit Miguel. Acho chiquíssimo esse nome, esse sobrenome. Coit. Gente, ele é psicólogo, com especialização, mestrado e doutorado em avaliação psicológica. Atualmente, ele é docente da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e ele desenvolve pesquisas sobre testes informatizados, inteligência emocional e personalidade. Você também atua na clínica, professor? A minha formação foi predominantemente em clínica, atendi por muitos anos. Ultimamente, muito eventualmente, que eu consigo dedicar tempo e acompanhar, atender alguém. A cada 2, 3 anos surge uma oportunidade, né? Mas eu ainda supervisiono em clínica, então é uma área que me interessa bastante. E, gente, o professor Fabiano Cote Miguel, ele é o organizador desse livro, que quem é meu aluno, quem já fez algum curso comigo de inteligência emocional, os líderes, olha aí. Eu sempre também cito esse livro e eu sempre falo aqui do professor, é ele, tá, gente? Ele que é organizador. Eu tenho a honra de ser coautora, né, de um dos capítulos desse livro. E eu já adianto que, para quem se interessa pelo tema inteligência emocional e quer uma leitura fluida, leve e bem embasada, né, eu super indico esse livro, porque é um livro escrito por brasileiros para brasileiros, né? E um livro atual. Legal, já estamos dizendo aqui. Já comprei, professora. Legal, muito bem. Gente, então vamos lá. Vamos lá, professor Fabiano. A gente sabe que hoje surgem especialistas em inteligência emocional. Inclusive, deve ter nascido um agora, nesse momento, né? Então, brotam, assim, especialistas em inteligência emocional, tá na boca das pessoas. Eu acho que, por um lado, isso é bom, porque esse construto tá, principalmente no mundo corporativo, que eu acho que precisa. Mas, por outro lado, tem algumas coisas meio estranhas aí, que não é bem inteligência emocional, mas que chamam de inteligência emocional. Então, professor, ajuda a gente, você como sendo o maior especialista em inteligência emocional do Brasil, fala no mundo acadêmico, eu já dei esse título. Eu sempre falo isso. No mundo acadêmico, é o maior especialista em inteligência emocional do Brasil. Então, fala pra gente, professor, o que realmente é inteligência emocional? Obrigado, Paloma, pela consideração. Não sei se eu me garanto como
Eu estudo bastante, isso eu posso afirmar. A gente desenvolve bastante pesquisas aqui. Não sei se eu sou o maior conhecedor, mas enfim, a gente estuda bastante aqui, inclusive do grupo que você participa. É, aliás, Paloma, já doutora, me chamando de professor, ainda também me sinto, pode me chamar só de Fabiano também, eu não tenho essas formalidades, né? A sua pergunta é ótima, Paloma, porque, de fato, né, tem muita divulgação, o que, por um lado, é bacana, está levando as pessoas a pensarem: opa, emoção não é só uma coisa que atrapalha, né? Algo faz parte da minha vida, diz algo sobre mim. Mas, de fato, às vezes a gente encontra, mistura com outras áreas, não só áreas profissionais, mas áreas psicológicas mesmo, né? A pessoa ela é mais falante, ou ela é mais retraída. Isso é inteligência emocional? A pessoa. Então, né, o que que é originalmente a proposta, né, o que vem sendo estudado em psicologia já desde a década, desde muito tempo, mas formalmente, né, como uma área de pesquisa de inteligência emocional desde ali da década de 90. Inteligência emocional é uma inteligência. Isso parece meio óbvio, está no título ali, mas a ideia e o que que é uma inteligência? Uma inteligência é uma habilidade que a gente é cognitiva, né, uma habilidade de raciocínio. A gente para pensar e executar uma tarefa. Então, uma inteligência espacial, por exemplo, é um tipo de raciocínio. Da onde que eu vim, para onde que eu vou, a gente tenta coletar informações para tomar uma decisão. Uma inteligência abstrata de relacionar uma informação com a outra, tentar chegar ao que elas têm em comum e chegar ali em algum tipo de desempenho. Inteligência emocional é a mesma coisa, é um raciocínio sobre as questões emocionais, né, que acontecem. Então, a fonte de informação para esse raciocinar são as nossas experiências emocionais que acontecem tanto individualmente, eu comigo mesmo, pensando alguma coisa, com o computador aqui, no trabalho e com outras pessoas, na vida, né? E, desde a proposta da inteligência emocional, o que ela é exatamente, então, né? Como que funciona esse modelo esse raciocínio, veio passando por algumas reformulações, quais são componentes dessa inteligência. Na psicologia, a maioria das coisas, elas têm componentes, elas não são só memória, por exemplo. O que que é memória, né? É a capacidade de armazenar e de recuperar informações. São duas coisas, armazenar e recuperar. São dois sistemas, né? Tem o sistema de curto prazo, de longo prazo, enfim. A inteligência emocional não sai dessa linha, né? Também existe esse pacote ali de habilidades que dizem respeito a esse raciocinar sobre as experiências emocionais, e aí tem é, habilidades menores, não menos importantes, mas que compõem esse pacotão, né? Que começa, o raciocínio inicia pela entrada da informação. O que que eu estou sentindo? O que que a outra pessoa está sentindo? É, isso a gente reconhece tanto em pessoas, às vezes até em animais, o que que o meu pet tá sentindo aqui, o que que ele está comunicando. Em música, essa é uma música alegre, essa é uma música triste, em obras de arte. Então, em várias áreas da vida, mesmo que não tenha uma pessoa ali, né, o rosto expressando alguma coisa, mas existe experiência emocional acontecendo, né, em várias áreas. Entender, então, que eu estou sentindo algo e esse algo que eu estou sentindo, ele está dentro de um contexto também. Então, às vezes, nossa, eu estou animado, mas está todo mundo aqui meio cabisbaixo, porque todo mundo foi mal na prova. Então, entender que existem experiências pessoais, existem experiências contextuais, né? E que uma coisa se relaciona com a outra. Eu chegar todo alegre, animado ali para conversar com pessoas que foram mal na prova, né, por exemplo, talvez não seja muito legal. Talvez, opa, eu estar num estado ali mais de, pô, que pena, né, que ajuda, talvez ajude, facilite mais essa troca, né. Essa seria a segunda área, né, essa compreensão, como as emoções impactam no como a gente assim, interage com as pessoas. Uma terceira área, que é a compreensão, de onde vem? Por que que eu estou sentindo? Ok, eu estou sentindo, estou alegre, estou triste, estou feliz, estou com medo, estou ansioso, etc. Mas por quê? O que aconteceu para eu estar me sentindo assim? Que, é, o que que aconteceu antes, né, para poder conduzir a isso, a sequência de eventos que chegou até isso? Isso
essa parte que é um pouco menos óbvia, curiosamente, para boa parte das pessoas, né? E, nós, em psicologia, às vezes a gente precisa atuar justamente nisso. É muito comum a gente receber, principalmente em clínica, né? Pessoas que, eu estou muito ansioso, estou muito nervoso, estou muito irritado, estou muito incomodado. A pessoa está entendendo, está percebendo bem o que está acontecendo. E o que que acontece para você se sentir assim? Ah, é do nada, não sei, simplesmente estou assim. Não é do nada, salvo raríssimos casos que tem um problema, uma disfunção neurológica ali, o efeito de substâncias talvez, mas na maioria das vezes existe um porquê. Algo que está acontecendo e as emoções elas não acontecem à toa. A gente fica alegre quando coisas positivas aconteceram. A gente fica triste quando coisas negativas aconteceram, uma coisa positiva foi embora. A gente fica com raiva quando coisas injustas estão acontecendo e por aí vai. Então, essas três primeiras áreas falam sobre como eu recebo essa informação e a quarta, né, a área que é o gerenciamento ou a regulação emocional. O que que eu faço com todas essas informações agora? Perceber o que eu estou sentindo, perceber o contexto, entender o porquê que isso aconteceu. Alguém me falou fez uma ofensa para mim. Vou dar um soco na cara dessa pessoa. Pode ser minha reação ali, né, de fiquei ofendido, mas vai ser positivo fazer isso, né? Isso vai ser bom para a interação. Talvez se eu até der uma risadinha, pô, cara, faz isso, né? Não é legal fazer esse tipo de brincadeira. Talvez isso até facilite a pessoa entender, oh, é verdade, né? Foi meio sem noção da minha parte, né? Enfim, esse é que implica um raciocinar sobre. Isso deve ser muito familiar para as pessoas. A gente às vezes está sentindo alguma coisa, mas eu estou dizendo, estou falando outra coisa, mostrando outra coisa, que é porque eu não quero ofender, eu acho melhor dizer isso, em vez de dizer aquilo. Essa é a ideia da inteligência emocional, do pensar sobre, tomar uma decisão sobre o que a gente está experimentando. Isso, como a Paloma mencionou, às vezes se mistura com outras questões, né? O próprio exemplo que tinha trazido, né? Uma pessoa que fala e se comunica mais, ela tem. Professor, você ficou. Oi, Agora voltou o som. tô. Acho que eu estou falando muito com a mão, apareceu, ele cortou, falou uma mensagem, você quer trocar por uma? Mas não foi. Desculpa, gente. Tentar usar menos as mãos aqui. É, Mas enfim, né, pessoas que se comunicam bastante, isso é mais ou menos inteligência emocional. Pessoas que são mais retraídas, são mais de escutar e menos de falar. Isso, a princípio, não é inteligência emocional, é uma disposição da pessoa interagir com o mundo, né? Que é o que a gente chama de personalidade. Pessoas mais extrovertidas, introvertidas, pessoas mais organizadas, mais flexíveis e por aí vai. A gente não para e pensa, né? Nossa, falaram isso, eu sou uma pessoa que se ofende fácil, eu sou uma pessoa que demora. Não, isso acontece, é automático, né? Isso que a gente fala que é personalidade. Então, não necessariamente tem um certo ou errado, uma pessoa ser mais comunicativa ou não, né? Uma pessoa menos comunicativa, né, mais retraída, de repente ela está lá na dela, não se comunica tanto, no trabalho que ela faz não é exigido tanta interação ali. Quando acontece alguma coisa, um estressor para ela, ela consegue lidar bem. Então talvez não tem problema, ela está bem adaptada na vida dela, né? Por outro lado, uma pessoa muito falante, legal, ela se comunica, ela fala mais, só que às vezes ela é mal vista também, né? Nossa, essa pessoa não para de falar, né? Então, a ideia da inteligência emocional é que nós temos essas disposições, mas é como a gente faz a leitura dessa situação, das minhas disposições emocionais, do outro, e a gente tenta buscar enfim, tenta tomar uma decisão ali, né, uma ação que seja mais adaptada para tudo, É, né? professor, Oi. você trouxe uma coisa interessante logo no início, que eu acho que para quem não está tão por dentro do tema, talvez possa ter sido uma surpresa. Você falou que é um tipo de inteligência, né, cognitiva, tem a ver com raciocínio. Uhum. Aí eu pergunto para você, sabendo que é uma capacidade cognitiva que exige um certo raciocínio, ela é passível de desenvolvimento? Sim, não só ela é passível, como ela é desenvolvida. A gente não nasce já Graças a pronto. Deus, né, professor?
A gente na psicologia está aqui justamente porque as coisas podem ser desenvolvidas, né? Se não pudesse, acabou, fecha o bar, né? Mas sim, inclusive ela é um reflexo desse desenvolvimento, só que é um desenvolvimento menos formal do que a maioria das outras inteligências, né? A gente vai para a escola, aprende a contar, a fazer soma, subtração, as operações matemáticas, ali desenvolve o raciocínio numérico. A inteligência emocional está começando em algumas situações, mas a gente não vai para a escola e aprende. Ó, isso aqui é alegria, isso aqui é tristeza, né? O que fazer. Algumas ações ali de desenvolvimento de habilidades socioemocionais estão começando, né? Mas a gente começa desde cedo. Os cuidadores, os pais, ou as pessoas próximas vão ensinando, vão mostrando para a criança, né? A criança quer um doce ali, ou quer um brinquedo. Não, não pode, esse brinquedo não é seu. E a criança fica triste, ou ela quer o doce antes da. Não, tem que esperar a janta, depois da janta, só que pode comer o doce. A criança fica triste porque algo positivo não chegou, né? Aí os pais, né, os cuidadores falam: Ah, ficou triste porque queria o brinquedo, não, que peninha. Isso já está ensinando, ficou triste, está dando um nome para o que eu estou sentindo, por que queria o brinquedo, por que queria o doce. Então já está ensinando tanto percepção, o que que eu estou sentindo, quanto o entendimento, eu estou sentindo isso por quê? Da onde veio? Onde aconteceu isso? Né? E estratégias também que a gente vai aprendendo. Paulo, você deve ter muita familiaridade com isso, né? Com a maternidade. Quero esse brinquedinho. Não tenho dinheiro agora, ou não posso, não vai dar agora, mas e aquele outro? Dá para trocar? A gente vai aprendendo a lidar com meu desejo não pode ser atendido o tempo inteiro, posso esperar um pouco para ter ele atendido, posso substituir. Existe um problema, talvez, né, mas alguns tropeços no meio do caminho é quando essas experiências que a gente vai passando ao longo da vida, elas não informam tanto. Então a criança está triste porque aconteceu alguma coisa e tá triste, engole o choro. Ou a criança está muito agitada, fica quieta. Né? Aprende a ficar quieta, se controla. Aí tá, mas o que que eu faço para me controlar? Por que que eu estou assim? A próxima vez que eu sentir isso, o que que eu vou fazer? Então nem sempre a gente aprende. Então o que estou sentindo e o que fazer daquilo. Né? A gente passa por experiências e vão criando somente essas disposições, essas tais características de personalidade. A criança tende a ser mais flexível, né? Ainda está em formação, tende a aprender mais rápido e mais fácil. Com adultos já é menos. A gente já está mais cristalizado ali, né? Se para criança já é difícil, com adulto é mais ainda, dizendo de outra forma também. As Nós já temos cadeias neurais já estão mais fortes, isso, né? isso. A gente já criou hábitos, a gente já tem, inclusive, noção do que é certo fazer, o que é certo sentir. É errado sentir vergonha daquilo, é certo sentir raiva por aquilo outro. Mas sim, é possível, é o mesmo processo. O nosso cérebro ele não se enrijece, ele tem flexibilidade para transformação. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas sim, há a possibilidade de desenvolver inteligência emocional. Legal. Deixa eu pegar esse gancho que você trouxe. Eu sempre falo, então, nas minhas aulas, e aí eu quero pegar um gancho que é exatamente a gente entra na primeira caixinha, a importância de nomear as emoções, a gente saber nomear, né? Dar nome a isso. E aí, quem tem filho pequeno aí que está assistindo a gente, não só tão pequenininho, mas principalmente quem tem filho, você falou isso, eu lembrei dessa história. Eu fui pegar minha filha na escola um dia e eu estava voltando, ela estava no carrinho, faz um tempo já. Ela era menorzinha, eu estava empurrando, e aí ela tinha um mendigo no chão, dormindo no chão. E ela parou e ficou olhando. Eu vi que ela ficou olhando assim, mas muito, sabe? Ela estava prestando muita atenção, fixamente. Aí eu parei o carrinho e deixei ela olhar. Ela olhou, 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 olhou. Aí ela virou para mim e disse assim: Mamãe, ele não tem casinha? Aí eu disse: Não, filha, eu acho que ele não tem casinha. Aí ela voltou a olhar para ele e eu deixei. Aí depois de um tempo ela virou para mim e disse: Mamãe, e se a gente chamar as pessoas para se juntar, para a gente comprar uma casinha para ele? Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Aí nessa hora eu disse: Filha, sabe o que eu acho que você está sentindo agora? Sabe o que é isso que você está sentindo? Ela disse: O quê? Eu disse: Eu acho que você está sentindo uma empatia.
Eu acho que é isso. Então, é isso, né, professor? A importância da Uhum, gente ir dando nome para que quando a gente se tornar adulto, a gente não fique tão perdido, né? uhum. Você ensinou a compaixão. Ela estava, nossa, isso não pode continuar assim, né? Talvez ela não colocasse com essas palavras, mas essa situação tem que mudar, isso é sofrido. Tá percebendo o sofrimento, né, da pessoa. Que solução? Uma solução, lógico, é de criança ainda, né? A gente vai aos poucos desenvolvendo a compreensão do mundo, mas é muito bacana. Isso que já se valoriza ela saber que aquilo se chama compaixão, se chama empatia, eu quero ajudar, e possibilidades do que fazer com isso que eu estou sentindo. Porque incomoda a gente sentir Isso. pena, sentir a dor do outro, né? O que que eu posso fazer em É relação a isso? confortável, né, em certo ponto. Uhum, Ó, que legal. A Jo, minha amiga, a Joelma, ela tá dizendo que é um assunto importantíssimo e ela é professora, né? Ela é professora de crianças. Ela tá dizendo que esse é um assunto super importante para lidar com as emoções dos alunos, né? uhum. Legal. Então, mas professor, me fala, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, que eu acho que todo mundo quer saber. Meus alunos líderes querem saber. Por favor, fala algumas formas de como a gente adulto, que já tem nossa circuitaria neural mais forte, como é que a gente pode desenvolver inteligência emocional? É olhando no espelho e dizendo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. É assim, professor? É, tá um pouco, faz parte, é a pergunta de 1 milhão de dólares e 1 milhão de minutos também, porque Verdade. é muito complexo, né? O que a gente experimenta é reflexo da nossa história de vida, o que os outros experimentam, então existe uma rede ali, né, de experiências, é muito complexo. É, o que fazer pode ser difícil. Eu quero tomar um cuidado aqui também para não parecer. Ó, diga isso para a pessoa, né? Porque Dois algumas. mais dois igual a 4, né? Que não... Isso, porque às vezes, o seu chefe tá te dando muito trabalho, não tá percebendo que você tá ficando sobrecarregado. Vai lá e fala com ele. Tá, mas esse chefe é uma pessoa receptiva? Ou a situação, não, tá todo mundo, não é só você que está recebendo, enfim, há contextos e contextos, né? Mas há acho que alguns direcionamentos gerais que a gente pode pensar é, no, nas disciplinas, a gente costuma tratar, acho que a gente fala disso no livro também que você participou. Acho que a primeira delas é a gente entender que o que a gente já mencionou, que as emoções não acontecem do nada. Elas informam alguma coisa sobre como a gente está interagindo com o mundo. Então, algumas pessoas ficam mais incomodadas com algumas coisas, outras pessoas menos, outras pessoas acham graça de algumas coisas, outras pessoas não acham. Existe no senso comum uma tendência a dizer que é certo ou errado experimentar certas emoções. Por exemplo, vergonha. Vergonha é uma coisa que incomoda a gente, né? Vergonha, é certo ou errado a gente sentir? Vergonha é uma emoção, ela diz algo, né? A gente até diz, pô, aquela pessoa ali parece que é uma pessoa sem vergonha. Ela deveria sentir mais vergonha, ela fala um monte de coisa ali, né? Mas a gente vê uma pessoa excessivamente tímida, né? Que ela experimenta vergonha excessivamente ali, tudo que acontece parece que está dizendo algo negativo sobre ela, né? A gente chega para a pessoa e diz, para de ficar envergonhado, né? Deixa de ser assim, tão envergonhado. Mas como? Se a gente olha para o histórico de vida, né, de uma pessoa, pegando esse exemplo, uma pessoa excessivamente tímida, provavelmente ela passou por um desenvolvimento, uma maturação, em que foram muito exigentes com ela, humilharam muito essa pessoa, colocaram ela para baixo, provavelmente sofreu bullying na escola, etc, etc. Não é certo você sentir vergonha, se valoriza mais, né? Olha no espelho, tá, e se valoriza. Tá, mas ela nunca fez isso. Isso é completamente estranho para a pessoa, né? Como que ela vai aprender? E acho que daí a gente tira, acho que uma segunda questão bastante importante, né? Que é o que a gente sente, às vezes a gente pensa, né, no senso comum, certo e errado, mas é um reflexo do que a gente já experimentou, o que a gente já veio vivenciando, né? Então, para de sentir isso, né? Não se sente assim, se sente de outro jeito, não funciona, não é tão rápido assim, a gente não consegue fazer isso, né? Principalmente se não ensinarem como a gente faz, usar a estratégia, né? O que nem se fez com a sua filha.
ela se sentiu incomodada. O que que pode fazer com isso? Ela já pensou ali numa modalidade, né, de chamar todo mundo e injetar dinheiro. Talvez essa modalidade não possa, mas e ajudar instituições de caridade, por exemplo? Isso pode, né? Então a gente vai aprendendo estratégias, foi ensinando estratégias ali para ela, né? E que isso, quando a gente começa a aprender novas estratégias, começa a construir uma nova história de vida de como eu lido com as emoções, né? É o que é o desenvolver, é o treinar. Eu vim tendo essa experiência a partir de agora começar a ter outro tipo de experiência, né? É, acho que uma outra questão muito importante também para o desenvolvimento da inteligência emocional é que o, as coisas provocam emoções na gente, só que a gente provoca emoções nos outros também. A coisa não é só sobre nós. A gente pode estar super ansioso e incomodado com um trabalho que está muito exigente, está muito estressante. Chega em casa e chuta o cachorro, xinga a esposa, bate nos filhos, nem que bata, né, necessariamente, mas estou muito nervoso, pega e joga o prato na pia, né? As outras pessoas percebem isso, isso provoca medo. O que que eu estou ensinando para esse meu filho, né, quando eu tenho esse tipo de reação? Que, nossa, né, quando as pessoas estão bravas, sai de perto, não tem como dialogar. É isso que é importante ensinar para as outras pessoas. Então, além de entender o que a gente sente, a gente tem que entender que a gente provoca emoções nos outros, né? Professor, quando eu tô dando aula, sabe que eu chamo isso? Gente, você não é o alecrim dourado, tá? O universo não gira ao seu redor. Vamos descobrir isso hoje nessa disciplina. Muito bom você ter trazido isso. Quem foi meu aluno, com certeza já ouviu essa minha expressão, que você não é o alecrim dourado. Floquinho de neve. Mas aí é justamente, tá, ok, o que que eu faço então, né, com isso? E acho que essa é a parte que começa a transformação, né, pela via do conhecimento sobre o funcionamento das emoções, que as emoções podem ser transformadas. Eu estou morrendo de raiva de alguma coisa. Sorria, fique feliz. Calma, não é assim, não é tão imediatamente, tão rápido, é tão rápido, mas nossa, eu estou muito incomodado porque venho passando por situações injustas ali, seja diretamente o meu chefe é muito bruto comigo, meus alunos me tratam de maneira injusta, ou há questões de preconceito que eu não consigo chegar para alguém, falar e dizer, né, ó, para de fazer isso, né, que tá chato. É, essa raiva ela pode ser transformada, por exemplo, ir lá e conversar com alguém, ó, vamos conversar de boa, isso que está acontecendo não está legal. Pode ser por meio de protesto, vamos organizar ali uma passeata para mostrar que o salário já está 10 anos sem repor aqui, não dá para a gente continuar assim, fazer greve. Vou criar uma obra artística, por exemplo, se alguém tem essa capacidade, vou compor uma música, tirar fotos e expor essa indignação que eu tenho por meio de uma produção artística, né? Então existem transformações construtivas que a gente consegue fazer. É que lógico, né? Depende dos recursos, das possibilidades da pessoa. Você tá falando isso, sabe o que tá me lembrando? É usar essa energia dessa emoção para algo produtivo. E aí, um Isso. exemplo, eu não sei se você lembra da Isadora Faber. Ela, há muitos anos, ela chegou a passar. Tem anos isso. Eu acho que eu morava em Recife ainda, não lembro. É, Mas há muitos anos ela chegou a passar no Fantástico. Olha isso, professor. Uma garota de 12 anos. Isso é um tapa na cara de todo mundo aqui. Na época, uma garota de 12 anos. Ela estudava numa escola pública. E aí todo mundo dizia, tipo assim, ela ficava chateada com o professor faltou, o banheiro tá quebrado, não sei o que, não funciona. E todo mundo dizia, mas é escola pública, tipo assim, aceita. E essa raiva que ela sentia, ela não aceitava. O que é que ela fez? E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque alguém pode estar dizendo assim, para o professor Fabiano falar isso é fácil, ele parece ser tão sereno. Mas escuta só, tá? Escuta só. O que é que Isadora fez com o recurso que ela tinha? Porque alguém também pode estar pensando assim, mas meu chefe é um pé no saco, eu não tenho controle sobre a personalidade dele. Mas alguma coisa no seu contexto você tem controle. Então foca nisso. Aí o que é que a Isadora fez? Abriu um blog, porque na época nem Instagram, acho que Face não existia, acho que Face não, mas ela abriu um blog chamado Diário de Classe. E aí, hum, nesse blog, ela começou a colocar todos os erros da escola,
tudo de ruim que a escola tinha, ela tirava foto, ela denunciava lá nesse blog. Resumindo a história dela, a prefeitura ficou sabendo dessa situação e começou a fazer melhorias na escola por causa disso. Aí, por causa dessa história, ela chegou a lançar um livro chamado Diário de Classe, enfim. Mas Ah, por que que eu legal. estou trazendo isso? Uma garota de 12 anos que mudou uma realidade da escola Uhum. dela. Então, gente, a gente não tem desculpa. Nós, adultos, socialmente privilegiados, né, como somos aqui, não tem desculpa, né, professor? Uhum. Ó, perfeito, Paulo. Mas isso que você traz, acho que é uma questão muito importante, que é a diferenciação entre culpa e responsabilidade. Ah, eu não tenho culpa disso. É o meu chefe que é assim. Tá, mas essa situação, injusta ou não, te foi apresentada, né? Que recurso você vai demandar? E um cuidado também com as soluções fáceis, né? Ah, então agora a solução é todo mundo fazer que nem Isadora e criar um diário de classe. Peraí, funcionou no contexto dela, para outras pessoas pode funcionar, é diferente, né? O próprio exemplo que você trouxe, né? Às vezes, algumas situações, acho que todo mundo já passou por isso. Aí, quer saber, eu vou deixar passar, não vou falar nada, não vale a pena. Né? Deixar passar, às vezes, faz bem pra gente, a gente se sente potente ali, aquilo não incomodar. Mas vai falar isso para uma funcionária que está recebendo assédio sexual, assédio moral. Deixa passar. Opa, essa estratégia vai funcionar, né? Então, Exatamente. tem contextos e contextos e pessoas, mas é passar por isso que a gente veio falando, né? De entender o porquê das emoções, que elas são reflexo da nossa história de vida, que eu tenho uma responsabilidade também sobre o que a minha expressão emocional causa no outro. Isso acho que já é um primeiro passo legal ali para a gente iniciar reflexões, né? Mas como eu sou da psicologia, você também, Paloma, eu sempre indico um acompanhamento, né, por pessoas que na psicologia a nossa formação é para isso, né, para entender não só qual é a emoção, mas toda essa mescla ali com o contexto da pessoa, histórico de vida, contexto social também. Porque às vezes a pessoa pode entrar nesse processo reflexivo e ela acaba se culpando. Fala, nossa, eu que deveria me impor mais, né? Eu não me imponho. Olha como eu sou um nada, como eu sou uma droga. E aí piora a situação dela ainda, né? Então, é, é interessante essa reflexão, mas que ela seja bem direcionada. Legal. Antes da próxima pergunta, eu não posso deixar de falar da minha mãe. Professor, minha mãe está em todas as lives. Uma Ah, tá figura que aqui? ela está agora, lógico, e ela está pedindo para eu para falar com a Márcia. Márcia Malafaia foi minha professora num curso no trabalho. Ela está assistindo, fala com ela. Pedido de mãe, a gente obedece, né, professor? Oi, Márcia, bem-vinda. Vamos lá. Como então, professor, a gente pode aplicar? A minha tia agora protestou, eu também estou. Tá certo. Minha mãe e minha tia. Vamos lá. Professor, considerando tudo isso que a gente discutiu, como então a gente pode aplicar na prática a inteligência emocional no ambiente de trabalho? Uhum. Traz alguns exemplos assim reais, tipo, sei lá, antes de uma apresentação muito importante de trabalho, ou se um colega é grosso, é grosseiro, enfim, como é que você. É, Como? Acho que é essa ideia, assim, né? A partir desses direcionamentos maiores, mas a gente tentar evitar. Se alguém é grosseiro, vá lá e responda para a pessoa. De vez em quando a gente vê, né, alguns vídeos assim de guarde aí as suas emoções e vai ter um momento que todos os funcionários vão chegar, vai todo mundo gritar. Gente do céu, será que isso está sendo saudável? Talvez seja para algumas pessoas. Aguento firme ali até a hora de chegar e gritar, e bater, e socar a almofada. Ah, mas enfim, né? Como a gente falou, tem formas diferentes de lidar, mas onde tem gente, tem emoções, e a gente pode aplicar a possibilidade de aplicação, né, da inteligência emocional em tudo isso, né? É, Alguns direcionamentos vão no sentido que a gente encontra, né, do pessoal que trabalha, principalmente nessa área do trabalho, trabalho na área do trabalho, né, área organizacional, corporativa, com inteligência emocional.
é evitar a gente pensar nesse pacotão da inteligência emocional, e às vezes até há algumas inclusões ali, né? Ah, autoestima não é inteligência emocional também? Não, autoestima é uma disposição. Inteligência emocional é raciocínio. Ninguém pensa, eu vou me achar muito valoroso, vou me achar ruim, enfim. São disposições. Mas mesmo nessas áreas que misturam outras questões, né, por exemplo, até liderança. Liderança é inteligência emocional, a pessoa que tem inteligência emocional automaticamente ela consegue ser um líder, né? Tomar um cuidado para não olhar para um pacote tão grande de habilidades a serem desenvolvidas ali, que você, nesse contexto, vai aplicar um treinamento ali de uma tarde, de 2 horas, e é coisa demais para dar conta. É, o que normalmente se indica é treinamentos, desenvolvimentos mais focados em demandas que estão mais constantes, né? Então, tá havendo problema de comunicação e de desrespeito entre os funcionários, né? Tá sendo ofensivo. Tá, vamos lá desenvolver desde o começo inteligência emocional, percepção das emoções. Para algumas pessoas, tá, eu já sei o que eu estou sentindo, eu sei o que outra pessoa está sentindo, eu quero que a pessoa pare de ficar sendo desrespeitosa, né? Não que não seja importante, mas às vezes pode ficar em descompasso com o que o grupo está precisando. Então, uma intervenção nesse exemplo, né, mais focada, aí provavelmente é em gerenciamento, né? Ó, eu estou incomodado com isso, como eu chegar no meu colega e não falar, ô meu, faz logo o trabalho aí, e chegar de, ó, tá acontecendo isso, será que a gente pode pensar numa solução ali, que o prazo seja cumprido, papapá. Então, focar em algumas áreas que estão relacionadas com a inteligência emocional, né? Resolução de conflitos, problemas de comunicação. Comunicação, né? Professor, por isso que eu sou tão apaixonada pelo desenvolvimento de líderes, porque eu trabalho exatamente com isso Uhum, e eu acredito tanto, porque eu acho que só existe de fato a transformação no ambiente cultural da organização se, em primeiro lugar, os líderes forem, uhum. né, transformados. Então, os líderes que estão escutando a gente aqui, você tem um peso muitíssimo importante, né? É verdade, sobre o ambiente, né, de trabalho. Uhum. E uma coisa que eu brinco também é que, no As fundo, pessoas olham para esse líder e esperam um direcionamento, né? exatamente. E assim, eu brinco que o líder, no fundo, o líder não lidera pessoas, o líder lidera emoções, né? No fundo, quase que é isso. Então, por isso que não é fácil. Mas deixa eu pegar aqui um gancho. A Etienne fez uma pergunta importantíssima. Inclusive, gente, quem tiver pergunta, pode colocar aqui também. Ah, eu não Etienne consigo perguntou ver aqui, as tem algum perguntas. livro... Consegue, não? Eu tô vendo alguns comentários só, mas parou nos É o comentários, não. último. Etienne perguntou assim: tem algum livro que possa recomendar que trata sobre o assunto? Etienne, acho que você chegou depois, mas a gente falou desse livro aqui, ó. Emoções e Inteligência Emocional. O organizador é o professor Fabiano. Eu sou coautora de um dos capítulos. E esse livro é lançado ano passado, segundo semestre do ano passado, né? Uhum. Então, bem atualizado, um livro escrito por brasileiros, para brasileiros. Olha aí. Inteligência emocional no trabalho. Esse é o capítulo que eu sou coautora. Legal, viu, Etienne? Então, se eu fosse você, já comprava aí. Os coautores desses capítulos foram escolhidos a dedo. Não é qualquer pessoa que tem conhecimento ali mais teórico, um pessoal que tem conhecimento teórico e prático. A Paloma, o Isaías, a Fernanda, a Mona Lisa também, que são desse exemplo específico, né, desse capítulo de inteligência emocional no trabalho. Então tem algumas dicas ali, bem legais também, direcionamentos, tem para contexto escolar também, um outro capítulo. Inclusive, também esse perfil do Instagram, eu esqueci de mencionar isso no início, né? Esse perfil do Instagram que o professor acessou é emoção.ciência, né? Ou é emoções, no plural? Emoção.ciência, Emoção.ciência. Se eu fosse sem você, acento. eu também já seguia esse perfil, porque esse perfil é do nosso grupo de estudo de inteligência emocional. E lá a gente vai divulgar informações embasadas cientificamente, atualizadas sobre inteligência emocional. Então, se eu fosse vocês, eu também já seguia. Hum. Professor, estamos chegando no fim. Mas o que é que você falaria, assim, como um último recado, enfim,
para líderes, para profissionais que sentem que sua ansiedade estão acima, sabe, da média, que sentem que seu humor, que eles são muito mais mal-humorados do que bem-humorados. Que recado, que orientação principal você daria? É, acho que uma orientação justamente, nesse exemplo, né, eles estão reconhecendo o que eles estão sentindo, né? Então a percepção ali está funcionando, mas é da onde vem isso, né? E quais são as opções para lidar com isso? Se o líder, né, o profissional está se sentindo muito ansioso, ansiedade é o quê? Existem alguns grupos de emoções básicas, né, que aparecem lá no Divertidamente também. Ansiedade faz parte do grupo de medo. O que é medo? A gente sente medo quando a gente está frente a situações que a gente se sente pouco potente para ir lá e resolver aquilo, né? Encarar aquilo. Um leão feroz, uma montanha desabando, uma enchente, enfim, desastres naturais, mas também Chefe ameaçador. é, o cargo está exigindo muito de mim, e esse medo vem do quê? Será que eu não estou me sentindo tão confiante nas minhas habilidades, né, que foram colocadas aqui? É uma questão mais, né, entre aspas, é minha, da minha da minha autoestima, da minha autopercepção, da minha autoimagem. Ou não, de fato, tá um excesso de trabalho aqui, não tem como dar conta, tudo isso tá demais, é uma questão mais institucional. Então, é para eu transformar essa minha agitação, né, essa ansiedade, é, é uma questão mais da minha experiência, da experiência da instituição, do grupo, que pode ser compartilhada, ou é algo mais específico de algumas pessoas. Existe possibilidade de transformar isso? Será que nossa, tá difícil, mas a gente vai ter que passar por isso? Será que é uma oportunidade para aprender algo novo aqui, né, e como lidar com isso? Ou se eu fizer isso, eu estou aceitando mais sobrecarga. Ó, o Fabiano lá, ele sempre consegue, vamos tacar mais trabalho em cima dele, né? Enfim, tem complexidades ali, mas é como lidar, né, com o mau humor, né, que você trouxe também, está mais mal-humorado. Mau humor é raiva. Raiva vem a partir de impedimentos, coisas que estão impedindo, "Ai, eu quero tentar fazer e não estou conseguindo fazer. Que são? O que está me provocando essas raivas? É dentro da instituição? Às vezes é até fora. Será que é um barulho ali da construção? Será que é porque eu sempre convoco reunião e o pessoal demora para vir para a reunião? Então, o que está causando, né? Entender da onde vem para a partir disso começar a transformar. Que legal, que legal. Isso que você está trazendo é uma consequência de quando a gente tem um repertório emocional, né? Por exemplo, quando você fala ansiedade, está dentro do conjunto, né, do medo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende por que, que o medo surge. O medo surge quando a gente se sente impotente diante de algo. Cara, isso é simples, isso é meio óbvio até, mas a gente não tem esse repertório emocional, então a gente não Uhum, consegue fazer esse raciocínio. uhum, Então, gente, expandir nosso repertório emocional é o primeiríssimo passo, né? Nomear bem e saber de onde vem. uhum, O mau humor está dentro de onde? Está dentro do conjunto raiva. E o que é que alimenta a raiva? É quando eu me sinto injustiçado, algo, né, que eu enfim, não concordo, ou de injustiça aparece na minha frente. Quando a gente compreende isso, cada conjunto de emoção e o porquê, cara, isso abre assim um leque, isso, né, ajuda demais, demais. É isso mesmo, Tipo Paulo. assim, Nossa, aquele emotion. Professor, muitíssimo obrigada, muitíssimo. Eu ficaria aqui a eu que tarde agradeço o toda. convite, Paloma. Gente, se tiver mais alguma última pergunta, esse é o momento agora. Mas ó, eu quero agradecer muito por sua presença, tá? Mais uma vez, eu quero dizer que eu respeito muito o seu trabalho, muito assim a sua carreira e com certeza você sempre vai ser para mim uma referência nessa área de inteligência emocional, viu? Obrigado, Paloma. Espero corresponder, continuar correspondendo essa Com a certeza. expectativa. Gente, o livro, perguntaram onde é que encontra o livro. É no site da Vetor Editora e no site da Amazon também. Tá? Então é só digitar aí livro, emoções, inteligência emocional, Vetor Editora ou Amazon, que você vai encontrar fácil, tá? Tá lá, Isso Vitor. aí, ó, Vetor Editora. Gente, muitíssimo obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Professor, mais uma vez, obrigada.
Obrigado, Paloma. Espero vê-los em breve. Alguma última palavra, professor, de despedida? Ah, minha? É, pensei que foi, pensei que foi do pessoal. É, obrigado, Tom. Espero que tenha ajudado a começar a entender algumas questões de inteligência emocional também. E, lógico, como a Paloma mencionou, né, há outras áreas que às vezes são confundidas. Muita coisa é importante. Lógico que autoestima é importante, lógico que liderança, tudo isso é importante. Mas vamos entender direito o que é o que, e a partir disso, para a gente poder, inclusive, atuar, né, como psicólogos ou outros profissionais que estão nessa área, a gente poder saber no que a gente está atuando e com o que a gente está trabalhando, né? Acho que Perfeito. essa é a mensagem. Gente, brigadão. Até breve. Até o próximo Papo Seleto. Até mais, Paloma.